Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje faremos a análise da prova ADA de 2018, prova esta que foi realizada ontem, domingo, dia 21/10/2018, por uma coincidência do destino, dia do meu aniversário, pessoal. Ou seja, você já sabe que se quiser mandar uma lembrança, um presentinho, uma saudação, dia 21 de outubro é o nosso dia. Pessoal, deixando a brincadeira de lado, vamos aos comentários. Separei os comentários com relação à parte de legislação aduaneira, controle de despacho aduaneiro e identificação merceológica. Não vou nesse vídeo comentar a questão de português nem de língua estrangeira, tá bom? Se vocês quiserem, posso tentar fazer em uma outra oportunidade. Pessoal, legislação aduaneira. Eu analisei a prova e procurei separar por temas, tá? Fazendo aqui, colocando o número das questões e a porcentagem em relação ao total de questões. A parte de legislação aduaneira foi da questão 21 até a questão 40, portanto, um total de 20 questões. No que se refere a penalidades e multas, tivemos 5 questões, da 21 até a 25. Tá? Então, correspondeu a 1/4 da prova de legislação aduaneira. O mesmo peso foi para o regime especial, questão 36, 37, 38, 39 e 40. 5 questões também de regimes especiais, aí incluídos aí exportação temporária, admissão temporária, drawback, etc. Vocês devem ter acompanhado na prova. Depois, no segundo patamar, no segundo pelotão, nós tivemos jurisdição / alfandegamento, com 3 questões, e o que não poderia faltar, como eu sempre brinco, imposto de importação. 3 questões de imposto de importação. Cada um desses tópicos rendeu aí 15% da prova. No terceiro pelotão, a parte de habilitação. 2 questões de habilitação. Pessoal, que todo despachante aduaneiro tem que conhecer bem. Tá? Questão 26 e 27 são relativas à habilitação. Por último, uma questão relacionada a documento instrutivo, que para mim deveria estar localizado na parte de controle de despacho aduaneiro, mas tudo bem, colocaram aqui. E mais uma questão de valor aduaneiro, que também, na minha opinião, deveria estar na questão de controle de despacho aduaneiro ou até mesmo de identificação merceológica. Mas não prejudica. Beleza? Então nós vemos aí 3 camadas. A camada penalidade, multas e regimes especiais consumiu metade da prova de legislação aduaneira. Depois nós tivemos 30% da prova de legislação aduaneira com jurisdição, alfandegamento e imposto de importação. E o restante ficou reservado para habilitação, documentos instrutivos e valor aduaneiro. Tá bom, gente? A prova, eu diria que foi dentro do esperado. O nível de dificuldade, eu diria que é de médio, Não houve uma dificuldade absurda, muitas questões diretas, não houve aquelas questões que você perde muito tempo para resolver, obviamente se você domina o assunto, você tem condição de ou resolver a questão ou chegar entre no máximo 2 alternativas, o que é muito bom, caso você tenha que no final dos finais aí tentar apelar para um chute, você consegue cercar bem a questão. Eu diria que foi uma prova bem aplicada, dentro do que a gente esperava. Tá bom? Na parte de controle de despacho aduaneiro, é uma parte longa. Ela vai da questão número 41 até a 70. São 30 questões. Sendo que, gente, esperadíssima, a DUI, ela entrou para valer, substituindo quase todos os sistemas na exportação, agora em julho de 2018. Então foi muito feliz, na minha opinião, a ESAF cobrou 30%, sendo que 2 questões relacionadas ao sistema são o módulo CCT, que está dentro da DUI. Tá? Então se eu quisesse forçar um pouquinho a barra, eu poderia jogar 2 questões aqui para dentro da parte de DUI, mas vou deixar as questões da DUI, só realmente aqui dizia claramente DUI. Tá? Então 30% das questões de DUI. Beleza? Depois, as etapas de despacho, e aí um foco maior na parte de despacho de importação, obviamente, porque já tinha DUI aqui.
etapas de despacho, foco principalmente em importação, mais 30%. Tá? Depois nós tivemos 4 questões de sistema, sendo que 2 delas relacionadas ao módulo CCT, que é da DUI. Tá? Aí depois tivemos aí questões pontuais, aí, né? 2 de trânsito aduaneiro, 2 da portaria CSEX número 23/2011, também conhecida como tratamento administrativo, 2 relacionadas a documentos instrutivos, poderiam ser 3 se uma questão lá da parte de legislação aduaneira tivesse aqui, tá? Uma questão só de tributos, né? Que foi do adicional frete de renovação da Marinha Mercante, e uma questãozinha de DSI. Tá? Então, peso muito forte, 2/3 da prova praticamente, entre DUI e o tratamento de despacho de importação. A gente poderia jogar também a DSI dentro da questão do despacho, mas eu preferi individualizar aqui para deixar bem claro que teve uma questão específica de DSI. Beleza? Novamente, prova dentro do esperado. Parabenizo a ESAF, que a ESAF está muito alinhada com as alterações da legislação. Na questão do despacho, teve questões que cobraram diretamente o conceito de despacho antecipado, né, para o OEA, despacho sobre as águas, que são inovações recentíssimas na Instrução Normativa 680. Muito legal essa vamos dizer, contemporaneidade da ESAF em cobrar. Então, um candidato que leu as instruções normativas, como a gente sugeriu, que assistiu aos nossos vídeos, né, que por acaso tenha sido nosso aluno também, estava bem antenado, estava bem preparado para esse tipo de prova. Tá bom? Eu também classificaria uma prova média, uma prova justa, com algumas questões mais complicadas, mas estava justo dentro do nível de cobrança. Menos difícil que a do ano passado, tá, pessoal? Ano passado realmente foi bem, a ESAP pesou bastante a mão, tá bom? Por fim, identificação merceológica. Nós temos aí 3 questões dos métodos de valoração aduaneira, uma de cálculo de valoração aduaneira não poderia faltar. Se a gente agrupar isso dentro do macrotópico valoração, seria 40% da prova. Depois, sistema harmonizado, são 2 questões, e 2 questões específicas de classificação fiscal, onde aparece a TEC. Né? Lembrando que o sistema harmonizado é aquele que nós temos aí 6 dígitos para identificação de mercadoria, e as questões de classificação fiscal utilizam os 8 dígitos da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Tá? Então, tecnicamente, tem que ser separado mesmo em 2 tópicos. Mas, se você quiser fazer o macrotópico, classificação em geral, também teria aí 40% da prova. Depois, 2 questões, uma sobre acordos de complementação econômica no âmbito da LAD, e uma que não poderia faltar sobre regras de origem. Esses 2 tópicos aí dentro da parte de comércio internacional. Tá bom, gente? Então, 20% da prova dedicada a comércio internacional, 40% à classificação fiscal e 40% à valoração aduaneira. Eu classifico essa prova, essas 10 questões, uma questão de fácil para média. Estava bem tranquilo resolver. Talvez a questão da ACE, quem não estava acostumado com os números do ACE, né? Talvez pudesse ter tido mais dificuldade, mas as outras questões, gente, estava bem tranquilo, tá? Não tinha muito segredo. Resumo da ópera, pessoal. Questões diretas, né? Você vai encontrar isso, quem pesquisar na legislação vai encontrar a resposta fácil das questões, né? Óbvio que algumas, né, você demanda um pouco mais de conhecimento do candidato, mas não é aquelas questões que você tem que ficar elucubrando muito, fazendo associação de instituição normativa com decreto, com parágrafo. Não, questão tranquila, direta, óbvio que o grau de dificuldade é maior quando exige um conceito menos comum. Tá? Assuntos bem distribuídos, na minha opinião. Né? Interessante que a ênfase foi no que a gente esperava, dada a evolução da legislação, foco muito importante na DUI. Legal isso da ESAF, candidato que se preparou, candidato que conhece a DUI, candidato que, né, pensou, memorizou, esquematizou a DUI e foi bem nessa parte. Né? Falou sobre despacho sobre as águas, teve uma questão direta sobre isso. A questão sobre a prioridade do OEA no despacho, que é uma realidade, né? O investimento que a Receita Federal e o
o governo como um todo está dando na questão do OEA. Então, está sendo cobrado isso na questão do despachante aduaneiro. Isso é muito importante. Então, os assuntos que são prioridade estão sendo demandados e o despachante que se prepara de acordo com a prioridade vai bem na prova. Que mais? Tem, na minha opinião minha, Luiz Miranda, possibilidade de recurso na questão 34. Tá? Na minha opinião, existiriam duas opções corretas. Né? O examinador ele acabou dando margem a uma interpretação ali, na minha opinião, que daria duas questões corretas na mesma questão, duas alternativas corretas na mesma questão, o que seria passível de anulação. Tá bom? Então, gente, essa é a minha análise sobre a prova. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que você tenha ido bem. E, por fim, contando aqui, fazendo uma inconfidência aqui, assunto extra, especialmente direcionado a um aluno nosso. Ontem, final do dia, conversando via WhatsApp com o Pepe Guardiola, fazendo uma brincadeira aqui. Eu sou professor, sou professor de matérias específicas, no caso da legislação aduaneira, comércio internacional, legislação tributária, economia, português também. Então, eu sou professor de disciplinas individualizadas, fazendo uma analogia com o mundo esportivo, é como se eu fosse um assistente técnico, um auxiliar técnico do treinador. E nós temos aí os nossos colegas coaches, aquele cara que é o técnico, aquele cara que é o Bernardinho, aquele cara que é o Pepe Guardiola, aquele cara que ajuda você a passar em qualquer concurso. Não é que ele saiba tudo, mas ele sabe te preparar emocionalmente, te organizar, te fazer ficar um cara focado, uma cara focada também, né? Ele te dá confiança, ou seja, ele te reestrutura, ele é o coach. E eu sou uma espécie de auxiliar técnico, com muito orgulho. E eu brinco, tem um colega nosso, que nos indica para os alunos dele. Ele é coach, e eu brinco com ele que ele é o Pepe Guardiola. Ele consegue tirar leite de pedra. Então, conversando com o Pepe Guardiola ontem no meu aniversário, apesar de ele ter esquecido de me dar os parabéns, mas isso é outra conversa, ele me deu uma notícia muito boa, que para mim serviu como presente de aniversário. Um aluno nosso, aluno dele principalmente, tinha confidenciado que tinha gostado da prova, tinha ido muito bem, e hoje chega a notícia para nós que o aluno fez bem mais do que o necessário, teoricamente necessário, dos mínimos. Então, para esse aluno, fica aqui a minha alegria, a minha satisfação. Saiba que para mim foi um presente de aniversário essa notícia. E como nós estamos fazendo uma analogia com o mundo esportivo, você, caro aluno, se fosse uma partida de vôlei, seu time está ganhando de 2-0 e no terceiro set está 23-17 para você. Tá? Então, estamos com o jogo na mão. Está na hora, então, de respirar fundo. O adversário pediu um tempo para ver se consegue reverter o placar. Respira fundo, tenha tranquilidade. No próximo vídeo eu vou falar sobre a questão 34. Se você quiser entrar com recurso para a questão 34, tudo bem. Mas, pelo que eu sei da sua pontuação, nem seria necessário. Tá bom? Então, fica aqui meu abraço, meus parabéns. Continue assim. Pessoal, agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.